Oi, gente, tudo bom? Olha, foi o que eu disse no último vídeo. Que eu ia trazer especialistas, não foi? Gente daquelas que sabem quase tudo, se não tudo, para falar do assunto. E hoje aqui estamos com nossa querida Juliana Rocha, fonoaudióloga. Boa noite, Ana. Boa noite, boa tarde, bom dia, o que você quiser. Oi, gente. Né? Ju, conta aí um pouquinho. Juliana Rocha, dentro da área do autismo, há quanto tempo? Eu sou fonoaudióloga, né? Eu trabalho com autismo há 13 anos, né? Então, eu sou professora dessa área em algumas faculdades, né? Trabalho com palestras e com orientações, faço atendimentos. Trabalho principalmente com grupos de fechamento de diagnóstico, crianças pequenininhas, sim, crianças com grupos de risco. Mas depois do Fama, sim, eu aí conheci essa galerinha que está crescendo, né? E veio muito dessa experiência de ver os meus meninos crescerem, né? Sim. Eu acompanhei crianças pequenas que hoje já são adolescentes e a gente vai vendo que algumas dificuldades permanecem, potencialidades se desenvolvem e a gente precisa ter o olho bem aberto para esse mundo, né? Para esse novo panorama. Porque uma coisa importante da gente pensar é que o autismo em si não impede a vida. Eles vão crescer, claro, eles vão ficar velhos, eles vão querendo vão casar, querendo vão se formar, né? E aí a gente precisa compreender que eles vão passar pela vida como todos os outros cidadãos. E o nosso papel é esse mesmo, né? De levá-los a fazer parte desse universo, desse mundo, como qualquer outro. O que nós somos na vida, não ser mediadores, né? Mediadores. Exatamente. Ju, vamos começar? Vamos lá. Muito bem. Fala aí primeiro sobre linguagem, fala. É uma coisa importante da gente definir, né? Quando os pais vão procurar ajuda, um dos primeiros sintomas, um dos primeiros starts que fazem eles despertarem é a questão da ausência de oralidade, do não falar, né? E aí os pais e a família se preocupam muito com isso. Meu filho não fala, e agora? E aí, muitas vezes, eles aparecem primeiro no consultório do fonoaudiólogo por conta da ausência da fala. Mas uma grande coisa que eu falo pra eles né? Ele não fala, mas ele tem linguagem, né? E a gente precisa fazer as famílias compreenderem que fala em linguagem é uma coisa completamente diferente, né? A linguagem, ela é base do pensamento. Quem eu sou, onde eu estou, quem são as pessoas que convivem comigo, o que eu penso da vida, quem sou eu nesse mundo, isso é linguagem. A fala é apenas um pedaço dessa linguagem, é uma das formas da linguagem se expressar. Então existem outras formas? Existem outras formas, tipo? existe a arte, existem os desenhos, existe a música, existem os gestos. A gente tem a Libras, a língua brasileira de sinais, a gente tem os gestos idiosincráticos que as famílias criam entre si para se comunicar, né? A gente tem as expressões faciais. Claro. A gente tem o nosso corpo fala, né? Correto. Os nossos movimentos, a gente demonstra se tá bom, se não tá, se pode se aproximar mais, se não pode, se eu tô feliz, se eu não tô. Então, nós temos diversas formas de linguagem para nos comunicarmos, né? A comunicação são formas da gente trocar experiências e trocar informações nos meios sociais. Então, a gente usa diversas linguagens. Uma delas é a fala, que é a produção oral dessa linguagem interna. Então, tanto a fala seria uma das formas de linguagem que vai estar dentro de um universo muito maior que é a comunicação. Um universo muito completo e complexo que é a comunicação. Que é essa possibilidade de estabelecer a relação. Exatamente, de nos relacionarmos e trocarmos informações com o outro, né? A comunicação nada mais é do que trocas de informações. Algumas comunicações vão ser mais, vamos dizer assim, elementares, quer dizer que elas não são criativas. A comunicação humana que nós usamos é uma comunicação criativa, que se modifica a todo instante. Sim. Mas, Ju, então, falar é suficiente? Não, né? Não, principalmente quando a gente fala do TEA, né? Sim. Porque a fala, ela pode vir dentro do contexto do TEA de uma forma descontextualizada. Sim, Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada ecolalia? A ecolalia é a repetição da fala do outro, que nem sempre tem funcionalidade, né? Então, mais do que falar, eu sempre vou buscar que o meu sujeito se comunique.
Eu preciso que ele tenha a intenção comunicativa de troca social com o outro, que é muito mais importante do que qualquer fala. A gente não precisa falar para se comunicar. Correto. Aquela troca de olhares, aqueles colegas que sempre se entendem, você não precisa falar nada e já se sabe o que se quer dizer, né? Então, a fala nem sempre ela vem de uma forma contextualizada, ela pode vir de uma maneira ecolálica, que é a repetição simples do que o outro diz, ou porque não compreendeu o mecanismo de fala do outro, ou porque não se compreende enquanto sujeito. Então, a gente tem que pensar e avaliar direitinho essa ecolalia para ver como que ela está funcionando. Mas uma coisa importante das famílias entenderem é isso. E a gente não precisa buscar e não deve buscar apenas a fala. Porque se ela vier no momento em que esse sujeito não está maduro, ela pode vir dessa forma descontextualizada. E aí é uma fala que não vai buscar a comunicação, que não vai buscar a interação social. Aquele exemplo que eu dei no último vídeo, por exemplo, de quando eu fui passear com um aluno meu, dentro do espectro, e perguntei, você gostou da água de coco? E ele me respondeu, eu assisti o futebol na minha televisão Philips e foi 3-0. Ou seja, a dificuldade de expressar o que está dentro do sujeito, né, acontece. Então, essa pergunta é uma pergunta extremamente... Isso pode ser entendido como uma ecolalia, alguma coisa que ele repetiu? Sim, existem formas de ecolalia. A gente tem a ecolalia imediata, que é a repetição imediata do que o outro diz. Do tipo, e que quero água, quero água. Na verdade, assim, você quer água? Você quer água? Igualzinho, né? Igualzinho. Muitas vezes nem sempre com a mesma entonação. Às vezes a entonação pode mudar. Mas o que acontece é, nem sempre essa ecolalia, ela não tem funcionalidade. As famílias conseguem entender muito bem como funciona isso. Eu tenho famílias que dizem assim, ó, quando ele repete é porque ele quer. Se ele não quiser, ou ele vira e sai, ou ele não responde. Quando ele repete, é a afirmação de que é o que ele quer, mas ele não dá conta, ele não consegue demonstrar isso. Então, é muito importante que se passe por especialista para que ele possa analisar essas formas de ecolalia e as melhores formas de direcionar essa comunicação. E aí tem, então, a tal da ecolalia tardia. E tem a ecolalia tardia, que é trazer conteúdos fora do contexto, que aconteceram em outros momentos, dentro de uma comunicação que naquele momento não nos diz muita coisa, né? Então, isso pode também demandar questões sensoriais. Sim. Às vezes, esse sujeito só está processando aquela pergunta que foi feita a ele naquele momento. Sim. Que não tem mais contexto, não tem mais uma situação comunicativa real ali, e aí perde-se comunicação. Né? E como lidar com isso? Na verdade, é muito importante que esse especialista esteja avaliando para dar as orientações corretas. Isso depende de que ambiente essa ecolalia acontece, né? A frequência com que ela acontece e dentro de um estudo de se ela é funcional ou não. O que importa é que, tendo ecolalia, a gente precisa usar ela como um dos ganchos de trabalho, né? Ela pode ser funcional, ela pode ser trabalhada. Ju, que estava pensando em você falando tudo isso, dessa complexidade toda. Agora, uma pergunta que muita gente faz. Autista entende? Agora a gente vai entrar numa parte bem legal da conversa, né? A gente tem um lugar comum, uma forma de pensar. A sociedade pensa muito isso. Que o sujeito que não fala é um sujeito que não entende, né? Então, a gente precisa compreender que a fala é uma coisa, a compreensão é outra. A compreensão faz parte do que a gente chama de linguagem receptiva. É o que o outro me diz, o que o mundo me traz e eu vou transformar isso em algo compreensível, em algo que faça sentido. E muitas vezes eu compreendo tudo que eu ouço, mas eu não consigo me expressar, usar esta linguagem para a expressão. Então, eu falo sempre para quem eu acompanho, eu digo assim, na dúvida, entende. Então, a gente precisa partir do princípio de que os nossos meninos entendem, e todos eles entendem, em maior ou em menor grau, em linguagens diferentes. Alguns precisam de mais traços para que eles entendam, então precisa de uma fala acompanhada de um gesto. Então, ao invés de uma imagem, ou ao invés de um assim, venha cá, vem comigo. Ou então mostrar uma imagem do lugar que eu quero que ele vá. Então, depende muito dessa complexidade, de como aquele sujeito tem uma compreensão melhor, como eu posso melhorar a compreensão dele. Então, compreender, eles compreendem em maior ou em menor grau, e nós precisamos sempre ter esta ideia de que ele está compreendendo e que eu preciso conversar com ele, preciso antecipar as questões para ele. Sim, essa coisa da antecipação é importantíssima. Importantíssimo, né? Importantíssimo. A gente, partindo do princípio de que ele entende, então, se eu sei que o meu filho não gosta de determinados ambientes, não gosta de lugares com barulho,
principalmente por questões sensoriais. Sim, eu sei que vocês vão estar, né, em sim, contato com terapeutas ocupacionais que vão explicar isso de uma forma brilhante. Né? Então, as questões sensoriais fazem com que em alguns lugares ele não se sinta à vontade, ele tenha uma sobrecarga sensorial. Se eu sei que essa minha criança tem dificuldades em determinados lugares, de que adianta eu não antecipá-la, eu levá-la mesmo assim? Né? Muitas vezes o problema é resolvido se eu antecipo para ela, ó, nós vamos determinado dia para tal aniversário ou para tal outra situação comunicativa que seja difícil para ele, né? Ambientes que sejam difíceis. E tudo isso precisa ser antecipado, partindo do princípio de que ele vai compreender e que naquele ambiente ele vai poder se organizar. Pense aí, Patrícia, se a gente pega você e leva para um lugar que você não sabe onde é, não sabe quem está lá, não sabe que cheiros e que situações e que tipo de comida você vai encontrar para comer. Que na verdade, né, Ju, isso não deveria acontecer com criança alguma, independente de ela estar ou não no espectro, principalmente pelo respeito. Não é o fato de ser criança que não merece ser dada uma explicação, né, para onde eu vou, o que é que eu vou fazer, eu vou para casa da avó, do aniversário de alguém, né? Agora com as nossas crianças, mais ainda. Mais ainda, a gente precisa estar antecipando essas situações. Mas isso tudo vem da mesma questão, do fato de acharmos que eles não entendem. Isso. Então, a partir do momento que a gente compreende que eles entendem e que eles podem se organizar melhor com toda essa situação sensorial que seja, ambiental que seja, comunicativa que seja, que a gente possa levar para eles a possibilidade de organização. Ou seja, em síntese, o fato de ter dificuldade na comunicação expressiva não necessariamente significa uma dificuldade na receptiva. Exatamente, não necessariamente. Não necessariamente. Representa muito provavelmente não. Vamos falar assim, na maior parte dos casos não. Na maior parte dos casos as famílias acham que eles entendem menos do que eles entendem. Sim, sim. Eles estão muito mais ligados do que nós imaginamos. Estão. Né? Ju, o fato de uma pessoa dentro do espectro não falar significa que ele tem dificuldade no aparelho fonador? Não, não significa. A gente não pode falar em percentuais, né? Eu não posso dizer que nenhum deles vai ter. Até porque o autismo pode vir acompanhado de outras questões. Mas a maioria dos nossos meninos, eles não vão ter alterações no aparelho fonador. O problema não é de emissão sonora. Tanto que muitos cantam, muitos fazem ecolalia, né? Muitos fazem aqueles sonzinhos que a gente chama de autorregulatórios, aquele que eles conversam consigo próprios, entre aspas. Então, não quer dizer que há uma alteração no aparelho de fonação. Existem algumas possibilidades que a gente precisa pensar. Uma das coisas que acompanha o TEA em grande parte das nossas crianças é o que a gente chama de apraxia. E não só apraxia de fala, né? Vocês vão ver durante todos esses momentos que Patrícia vai estar com vocês que existem diversos tipos de apraxias, de dificuldades de planejamento que vão acompanhar os nossos meninos. Mas existe a apraxia de fala, que é a dificuldade no planejamento, na organização cerebral dos sons. Todo som que nós falamos, todas as frases e palavras, eles são, antes de nós falarmos, eles são planejados no nosso cérebro. E muitas vezes o que a nossa criança tem é uma dificuldade de planejamento desses sons. Ele não consegue organizar e sequencializar esses sons. O que quer dizer que talvez muitos deles nunca falem. Mas não quer dizer que eles não vão se comunicar. E não quer dizer que eles não vão adquirir linguagem. Isso! Muito bem! Muito bem! Porque a angústia, muitas vezes, da família com a coisa exclusiva da fala. Eu acho que isso o universo é muito mais amplo. Não precisa só buscar a fala, né? Eu falo muito, a gente precisa buscar a comunicação. A comunicação. Eu preciso buscar que essa minha criança se comunique, que ela diga quando ela está sentindo dor, que ela diga quando ela tem fome, que ela mostre onde ela quer ir, da forma que ela conseguir. E da forma que a família também consiga compreender. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente das comunicações, das possíveis formas de ajuste nessa comunicação que podem surgir. E assim, no seu entendimento, nessa experiência toda que você vem tendo, na sua ótica, qual é o impacto desse sujeito que não encontrou, não foi dada ainda outra alternativa, mas que em síntese não consegue expressar seus sentimentos, seus desejos, né, seus sonhos, suas vontades,
né? Qual é o impacto disso? Eu acho que primeiro a gente precisa discutir uma coisa. Dentro das crianças e dos adolescentes, dos sujeitos com TEA, a gente tem que compreender que não há uma falta de interesse ou de intenção na comunicação. Não é que ele não deseje. Muitos, inclusive, sofrem por não conseguir. É que não é, e talvez nunca vai ser para eles natural se comunicar. Sempre vai ser um obstáculo esse processo comunicativo. E imagine, quando nós estamos naqueles dias chateados, em que a gente não está bem, não quer conversar, nós temos como antecipar o outro, né? Não fale comigo, hoje eu não estou legal, ou então hoje eu não vou. Isso. Né? Os nossos meninos nem sempre podem escolher para onde vão ou não. E eles vão estar em lugares em que eles não estão com vontade, que eles não estão conseguindo demonstrar isso. Né? Então, nesses momentos em que eu não consigo demonstrar o que eu quero, em que eu tenho dificuldades de mostrar que eu estou chateado, dificuldades de mostrar que aquilo está me irritando, é lógico que isso vai precisar ser drenado de alguma forma. Sim. Então, grande parte dessa dificuldade de comunicação vira violência. Então, vira agressividade. Então, aquele tapa que você não esperava, né? Aquele beliscão, aquela mordida que você não esperava, muitas vezes vem porque você não está conseguindo deixar claro para o outro que eu estou insatisfeito. E até alguns quadros depressivos, então, podem também partir Sim, dessa... quadros de ansiedade. Né? Eu estou tentando e não estou conseguindo. Eu estou sabendo o que está acontecendo comigo e não estou conseguindo passar. E aí a gente vai ter uma patologia, um TEA gerando outras. O que a gente chama de comorbidades. Nós vamos ter as comorbidades. E nesse caso mesmo, geradas mesmo geradas pelo o que a gente chama de patologia primária. Qual é a dificuldade primária dele? A dificuldade de trocar informações com o outro. Isso pode gerar patologias que a gente chama de secundárias, transtornos secundários. Um transtorno de ansiedade e outros transtornos que podem vir associados. Ou seja, coisa mais grave do que a gente imagina. Né? Tá, tudo bem. Então aí vamos voltar para a história. Tá, eu já sei que pode gerar essa ansiedade, né? Podem gerar quadros depressivos, podem gerar tantas outras coisas. Como ajudar? Eu acho que nós precisamos compreender as diferentes possibilidades de comunicação, né? Buscar só a fala, buscar só comportamentos parecidos socialmente é uma coisa que não vai ajudar as crianças que têm TEA. Nós precisamos estar abertos às outras maneiras de comunicação, que sejam gestos, que sejam expressões corporais, que sejam trocas de olhares e que sejam o que a gente chama de comunicação aumentativa, comunicação alternativa, né? Que são mecanismos de comunicação diferentes da oralidade, como, por exemplo, as comunicações por imagens, as comunicações por aplicativos de tablet. Nós temos hoje aplicativos brasileiros reconhecidos internacionalmente, né? Da competência que nós conseguimos criar nesse pensamento de que a comunicação não precisa estar ali dentro de palavras, ela pode estar de outras formas. Então, o que a gente busca é a antecipação, é uma forma importante, né, de melhorar os processos comunicativos dentro das famílias, comunicar ao seu filho para onde vocês estão indo, o que vocês vão fazer, a ordem que as coisas vão seguir. Primeiro a gente vai em tal lugar, depois nós vamos em determinado lugar. Primeiro a gente vai num lugar quente, depois a gente vai para um lugar que não vai estar tão quente. Primeiro a gente vai para a escola e depois a gente vai passear. Então, a antecipação é um fator importante. Um quadro de rotina, né? Um quadro de rotinas pode ser criado, a gente pode falar disso em outros momentos. A antecipação é importante e buscar ler a criança antes de gerar o que a gente chama de desorganização. A desorganização, ela surge, primeiro vem outras coisas. Primeiro vem a tentativa desta criança de demonstrar que não está legal, não está satisfeita. Depois é que vem o processo de desregular, de bater, de beliscar, de morder, né, de se balançar, entre outras coisas que a gente pode falar também em outros momentos. Mas a comunicação, criar maneiras desse sujeito se comunicar, criar maneiras dele opinar sobre as necessidades dele e sobre até que programas fazer, Escolha é um grande trabalho que a gente usa para crianças que têm ecolalia, por exemplo. Isso, porque tem muitos vídeos até divulgados aí na rede mostrando as crianças dentro do espectro que não têm o direito de escolher. Eu sempre falo assim, poxa, que nível de frustração e de angústia não deve ser. Né? Tem um vídeo muito interessante de uma menina americana chamada Carly Fleshman,
que ela vai com o pai e a irmã para uma cafeteria. Isso. E lá perguntam a ela, você quer café ou chocolate? E ela, eu queria suco. Lá dentro, né? E aí então ela passa como uma estranha, né? Como uma que ninguém entende, mas que na verdade ela não está conseguindo expressar o desejo dela. E eu fico me imaginando eu não poder dizer o que eu penso, o que eu sinto, não poder mostrar. Não poder mostrar é muito pior do que não poder dizer. Não poder, exatamente. Né? Isso deve ser muito angustiante. Ainda mais partindo do princípio de que ele está fazendo a leitura de todo o espaço, de todo o ambiente. E que nem sempre ele está contextualizando as questões daquele ambiente, ele não está integrando sensorialmente e cognitivamente as informações do ambiente. Sim. O que fica mais difícil ainda. Fica mais difícil ainda. João, tem um outro caso, assim, eu sempre lembro de você contando esse caso, né? Um dia ela pintou o cabelo de vermelho. Como tá até hoje. Até hoje chegou para um aluno dela, e aí quando olhou para ela, ele fez assim, seu cabelo está horrível. Não foi verdade? Foi verdade, foi verdade. E aí, o que é isso? Porque a gente precisa entender que filtros sociais são filtros criados. Né? Nós temos uma área no nosso cérebro, aqui no pré-frontal, né? Chamada de área de controle inibitório. Sim. O pré-frontal é quem vai regular todos os nossos comportamentos sociais. Então, por que quando eu vejo alguém com uma roupa engraçada na rua, eu não vou dizer a ela, como você está com uma roupa engraçada? Porque eu tenho duas habilidades. Primeiro, o controle inibitório, que é me segurar para não fazer aquilo. Sim. E segundo, eu tenho uma coisa chamada de teoria da mente. Sim. Eu consigo prever o comportamento que ela vai ter. Então, o que eu penso? Eu não posso dizer isso porque ela vai se chatear, ela vai se magoar comigo. Seria o que eu faria na situação dela. Então, eu não vou fazer. Eu vou controlar os meus instintos para não fazer aquilo. As nossas crianças têm dificuldades tanto de controle inibitório quanto de teoria da mente, que é se colocar no lugar do outro para prever as reações que o outro teria emocionalmente. Então, os nossos meninos, eles são o que a gente chama de super sinceros. Né? Eles não vão ter o que chamados filtros sociais. Por que eu vou desejar bom dia a todo mundo se a nem todo mundo eu desejo um bom dia? Né? Eu ouço muito isso. Por que eu vou te desejar bom dia se eu não tenho interesse em como vai ser o seu dia? Né? Muitas vezes é o que pensamos. Mas não necessariamente vamos falar pelos filtros sociais que criamos através do controle inibitório e da teoria da mente. Os nossos meninos, eles são livres. São livres. Será que eles estão errados? Será que eles estão errados? Não sei. E é uma outra reflexão que a gente precisa ter, né? Dentro dessa questão do querer consertar uma criança, né? O que nós temos que consertar na nossa criança? Eu digo que a gente precisa primeiro se consertar. Abrir a mente, sair da caixinha, buscar formas de comunicação diferentes, que não quer dizer que sejam menos efetivas ou menos adequadas, só são diferentes. Só são diferentes. E eles ensinam muito, né? Muito, eu aprendo todos os dias. Todos os dias, eles ensinam muito. Quando a gente vai estar conversando lá sobre o DSM-5, aí eles falam então que uma das dificuldades da pessoa dentro do espectro seria com a comunicação, né, social. É tudo isso que a gente conversou? É tudo isso que a gente conversou, né? O DSM, antes do 5º DSM, a gente tinha o que a gente chama de tríade autística, que você já falou para os seus ouvintes. A tríade autística era toda criança que tiver alteração em 3 áreas específicas, que é a interação social, a linguagem e a cognição, principalmente voltada para as questões de ritual, eles vão estar inseridos no que a gente chama de transtorno do espectro do autismo. O DSM-5, ele aglutina as questões de linguagem e de interação social, transformando nessa nova nomenclatura comunicação social. Não existe comunicação sem linguagem. E não existe linguagem sem interesse comunicativo. Né? Na verdade, eles acabam se completando. Então, hoje a gente não tem mais a tríade autística, a gente tem a díade, que são alterações de comunicação e interação social e alterações de cognição, principalmente voltada para a tendência de formar rituais. Os nossos meninos, eles têm uma tendência a criar os rituais. E aí vai estar muito ligado também com essa questão do planejamento, né? Que a gente vem falando. Tem a ver com organização. Né? Para quantos de nós não é mais fácil fazer a mesma coisa quando acorda, né? Fazer os mesmos programas no fim de semana, almoçar nos mesmos restaurantes? Isso organiza a gente. E como eles têm dificuldades de lidar com essa flexibilidade, né? Eles
eles são inflexíveis, é uma característica muito importante do TEA, a inflexibilidade, é muito melhor para eles que eles estejam sempre organizados. E aí eles vão criar rituais para conseguirem se manter organizados. O que é importante dizer também é que o fato deles terem essa inflexibilidade, essa resistência à mudança, não significa então que a gente tem que fazer as coisas do mesmo jeito sempre. Pelo contrário, né? A gente de alguma forma tem que propor, respeitando o limite deles, mas propor também a conseguir flexibilizar em alguns momentos. Isso, é importante respeitar os limites, é importante entender até onde vai, né? Até onde ele consegue. Até onde ele consegue ir, porque isso é uma questão que deve e precisa ser trabalhada dentro do procedimento terapêutico. Sim. Mas não deve ser forçado. Sim. Eu não posso obrigar a minha criança a estar em festas de aniversário. Eu falo que festa de aniversário é o ambiente mais difícil de se conviver para qualquer sujeito. É cheiro de fritura, cheiro de bolo, aí tem guaraná, aí tem uma coisa líquida ali no meio, e tem balão que pode estourar, tem palma, tem grito de criança, tem música. É tanta informação que precisa ser integrada. Então, não adianta eu, entre aspas, forçar esse meu sujeito a estar num ambiente como esse, porque eu quero que ele seja flexível, se a base do que ele está passando não é a inflexibilidade, são as dificuldades de fazer a integração sensorial daquela situação. Muito bem, então, nós precisamos sempre compreender dentro desse sujeito o que é potencialidade e o que é realmente dificuldade, para que a gente possa partir disso para um sujeito mais adaptado, porque a gente precisa de adaptação. Isso é uma coisa muito importante que você fala, né? Porque quando a gente pensa em habilitar ou em reabilitar o sujeito, é preciso começar das potencialidades. Sim. Quantas pessoas já não nos disseram isso, desde Vygotsky que a gente vem ouvindo isso, né? Luria, Vygotsky, como estávamos conversando antes, que a gente precisa compreender que o sujeito, todos nós, sujeitos, somos feitos de potencialidades e somos feitos de fragilidades. E nós só buscamos as fragilidades porque é o que nos diferencia. Sim. Então, nós precisamos sempre estar observando o que cada um tem de potencialidade. Todos nós temos. Eu brinco com os meus alunos, eu digo assim, ó, até planta faz fotossíntese. Sim! E é que alguém não é capaz, todos somos capazes. Todos somos capazes. Só precisamos que o outro amplie esse olhar para saber qual é a minha capacidade. E eu acho que é o que a sociedade precisa fazer, é o que nós familiares, é o que nós profissionais, é o que nós sociedade precisamos fazer. Ampliar os nossos olhares para as potencialidades, parar de aglutinar as pessoas e de nivelar as pessoas por padrões comuns. Cada uma de um jeito. Cada uma de um jeito. Cada uma de um jeito. Eita, não disse que o papo ia ser bom, que a conversa ia ser boa, você deixar a gente vai à noite aqui. É verdade. Mas vamos deixar aqui, né, a porta aberta, o convite para mais para uma próxima. Eu fico muito feliz. Né? Muito feliz por você estar aqui no nosso canal, dividindo todo esse conhecimento, essa lindo. prática. Né? Como eu sempre digo, tem muito por se fazer, né? E nós podemos fazer um pouquinho mais. E por que não? Meus amores, hoje a gente encerra por aqui, esperando a próxima. Viu? Um beijo, Ju. Obrigada. Pela iniciativa, pelo convite. Obrigada. Pronto, beijo. Até a próxima. Ah, sim, por favor, né? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Que está aqui embaixo na timeline. Isso Acho aí. linda essa frase. Pois é, por favor. E curtam a gente. Até a próxima. Tchau. Até.